Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do pessimismo e do otimismo. A gente tem na Bíblia, tem um versículo que fala sobre a questão do otimismo, onde o apóstolo Paulo fala sobre pensarmos coisas boas, colocarmos nas nossas mentes coisas boas. Ele diz assim, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Mas a gente vai lidando com as circunstâncias da vida e acho que isso é inevitável para todo mundo. Em dado momento, na nossa trajetória, o pessimismo tenta tomar conta da vida da gente, do pensamento, das nossas ações. Ninguém acho que está livre disso. Mas o que nós temos que fazer é lutar. Há uma batalha constante no campo mental que a gente precisa travar contra o pessimismo, contra pessoas que tentam atravancar a nossa caminhada, passam por nossa vida deixando um rastro ruim e nós não podemos parar diante dessas circunstâncias adversas. Então, o apóstolo Paulo falava acerca dessa questão das pessoas de uma determinada cidade do passado, onde ele pregou, de Filipos, terem nas suas mentes coisas boas. Mas o pessimismo é um fato real que constantemente tenta nos assaltar. Me faz lembrar a história, uma ilustração breve, de uma cidade pequena onde o prefeito ele queria implementar na sua cidade a linha férrea, uma locomotiva, e ele começou a projetar aquela novidade para todo mundo, a questão da locomotiva, que ele iria construir uma linha férrea e a cidade iria ter, por fim, um meio de transporte que poderia conduzir mais pessoas. Mas tinha na cidade um opositor muito pessimista, e ele sempre dizia que aquilo era história, que aquilo não ia dar certo, que o prefeito não ia conseguir. E o prefeito conseguiu a verba necessária, começou a implantar os trilhos e tudo mais, mas ele sempre dizendo que não ia dar certo, que não ia dar certo, que não ia dar certo. E assim existem muitas pessoas, e até o pessimismo, digamos assim, que tenta nos assaltar, dizendo que não vai dar certo, que algo não vai ser possível, que algo não vai crescer, que você não vai chegar. Infelizmente o pessimismo é uma realidade. Ele dizia que aquilo não ia funcionar, que não ia dar certo, e o prefeito lutando, mostrando para o povo da sua cidade que o projeto ia à frente, e o pessimista, o opositor, dizendo que não ia dar certo. Mas, um belo dia, o prefeito consegue terminar a linha férrea, os trilhos nos lugares, e vem a locomotiva, ocupa os trilhos, e marca a inauguração, tá lá a banda, a banda, a praça cheia, e o prefeito todo feliz, anunciando que a locomotiva, por fim, iria funcionar, a cidade iria ter um novo meio de transporte, e o pessimista lá dizendo que não ia andar, que não ia funcionar, que aquilo era uma história, era uma invenção do prefeito. Bom, por fim, chegou o dia da inauguração. Aí, tá lá o pessimista dizendo para todo mundo que aquilo não ia funcionar e tal, o prefeito todo animado, ordena que os motores fossem acionados, e a locomotiva começou a fazer aquele barulho característico, os motores sendo acionados, e a locomotiva lentamente começando a funcionar, e de repente ela embala e vai, e o pessimista de boca aberta, e as pessoas olhando para ele, dizendo: você não disse para todo mundo que não ia funcionar, que esse projeto não ia funcionar, que não ia dar certo? E ele, não tendo uma outra alternativa, o que ele disse? E assim que todo pessimista não vai ter freio que pare isso. Essa foi a conclusão a que chegou o pessimista. Quando ele viu que a sua oposição não havia dado certo, que aquela locomotiva havia funcionado, ele mudou o argumento dizendo que aquela locomotiva não iria ter freio que parasse. Ou seja, gente, vamos colocar pensamentos bons na nossa cabeça, né? Trazer coisas boas. Roberto Carlos diz até que ele não gosta de falar sobre o mal. As músicas dele que fazem menção a coisa ruim, ele procura não cantar mais, ele tirou. Enfim, isso é uma coisa muito interessante. Então,
vamos travar, não vamos desanimar. Isso acontece comigo também. Volta e meia o pensamento negativo, o pessimismo tenta me assaltar, mas eu procuro travar, eu prossigo, né? E você que me ouve precisa fazer a mesma coisa, não é? Trave uma batalha mental contra o pessimismo, contra aquelas pessoas que acham que você não vai chegar e que não vai dar certo. Vai dar certo sim, você vai chegar. Valeu, pessoal? Então fica esse recado aí, para mais esse recadinho essa semana. Eu aprendi com o meu sobrinho que eu devo falar o seguinte para vocês. Ativem o sininho, compartilhe para geral e se inscrevam no meu canal. Até rimou. Valeu, pessoal. Até a próxima. Grande abraço.